que eu acho? Eu acho que o currículo ele é defasado no sentido de que não há muita disciplina ainda falando de digital, de produção de conteúdo digital, que é o caminho. Eu acho que tem um excesso de disciplinas sobre jornalismo impresso, que, né, enfim, diminuiu Morreu muito. E praticamente, na né? minha época já a gente mal lia. Pelo menos é uma plataforma muito nichada, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Hoje eu vejo que Uhum. compra o jornal e a revista quem realmente gosta e tem esse hábito, mas não é para consumir informação. A informação não está sendo consumida dessa forma, até por uma questão de temporalidade, né? Na internet a gente tem acesso ao que está acontecendo agora. No jornal eu só vou saber o que está acontecendo agora, o que aconteceu meio-dia de hoje a amanhã. Então, assim, é meio irreal a gente pensar no impresso como uma plataforma para consumo de informação hoje. E ainda mais levando em conta custos, né? A internet é de graça, a informação é de graça. Enfim, por isso Toda a que eu acho que é logística muito que envolve nichado, também o não processo, digo né? que morreu. Exatamente. Então é muito de nicho hoje em dia, eu encaro dessa forma e eu acho que a grade curricular da Unesp, do jornalismo da Unesp, deveria se adaptar sim a essas novas formas de produção e consumo de conteúdo. Mas como eu também percebi ao longo desses anos, e eu gosto de dizer, quem escreve bem, escreve em qualquer plataforma, isso não vai ser um empecilho. Pode ser um pouco quando você cai no mercado de trabalho, você vai ter que fazer cursos adicionais para acompanhar os profissionais, principalmente de grandes cidades e tal. Mas a formação de escrever um bom texto, de fazer uma boa apuração, a Unesp dá. E isso já é outra coisa que é raro no mercado de trabalho hoje. Então, eu já passei por algumas agências, por empresas, enfim, já tive gestores diferentes que sempre trouxeram essa reclamação de que não é fácil encontrar pessoas que escrevam bem, que se comuniquem bem, que se façam entender. E eu entendo que essa formação, sim, a Unesp me deu, não só para mim, mas para as minhas colegas, enfim. Elas conseguem se inserir muito bem no mercado de trabalho. É muito difícil colegas que passam muito tempo sem emprego também. Então, eu acho que tem muito, sim, a ver com a formação, com a ótima formação que a gente teve, dessa base técnica, de saber escrever, de saber apurar, de produzir um bom conteúdo. E aí os formatos a gente Que da hora. aprende, né? Que a gente acaba. E assim, a gente tem telejornalismo, a gente tem fotojornalismo, que são disciplinas que nos ensinam a pensar em ângulos interessantes, em ângulos que agreguem informação, conteúdo, que sejam também visualmente agradáveis. Então, por mais que a gente não tenha matérias muito específicas para essa produção de conteúdo digital, essas outras disciplinas dão pelo menos uma base. Você pode não saber operar o celular, o iPhone, para gravar um Reels, por exemplo, que seja, mas você tem a base de fazer um bom enquadramento, de pensar o que eu vou agregar de informação nesse fundo de tela, de pensar num bom roteiro. Então, o que importa mesmo, no final das contas, eu acho que a gente tem essa formação, porque o resto é ferramenta, e as ferramentas mudam, a gente vai ter que fazer curso complementar de qualquer forma, né? Com Então, certeza. nesse aspecto. Agora, falando da parte humana da formação da Unesp, que é o... Rapidão, rapidão. Pode falar. Deixa eu só tirar uma dúvida. É, Se eu pudesse dar uma resumida, pode ser que soe um pouco esdrúxulo, tá? Porque eu sei que o curso é muito mais que isso. Uhum. Mas seria a função ali na faculdade de jornalismo, pelo que eu entendi. Vocês aprendem em como, dando uma resumida bem grotesca, talvez, Tá. a como pegar as informações, tipo, seja de qual assunto que for, e vocês aprendem a converter ela de uma forma que seja mastigável para o usuário final. Então, por isso que independe das ferramentas, né? Você sabe É, simplesmente abstrair todo aquele... Na verdade, não só abstrair, mas agregar toda aquela informação espalhada, porque, tipo, vocês trabalham com dados, né? Então, vocês têm que isso. agregar todas essas informações e trazer para o usuário, né, para o leitor, enfim, o seu público, de uma forma que ele consiga
entender as perspectivas. É isso. Então, por isso que indifere se você está pelo Instagram, se você está fazendo jornal mesmo. Exatamente. O nosso trabalho como jornalista, né, é pegar os fatos, e é bem isso que você falou, né, é traduzi-los de uma forma que qualquer pessoa consiga entender o que aconteceu, mas com várias técnicas por trás disso, né? Então, a gente tem técnicas que a gente chama de o que, quem, quando, onde, como e porquê, e sempre pensar nisso, nas construções dos primeiros parágrafos, a gente já tem que dar essa informação, principalmente pensando em título, em linha fina, que é aquele chamadinha do subtítulo, principalmente em jornal impresso, né? Isso tem muito, também em portais, a gente trabalha com linha fina, mas existem várias técnicas e a gente também tem que pensar muito em objetividade, enfim, mas a grosso modo é isso. Nós relatamos os fatos, tentando ser imparciais, o que também isso é debatido no curso de jornalismo, né? A imparcialidade como um mito, porque a escolha de palavras ela já passa por processos parciais da nossa mente, né? Então, por que eu, enquanto jornalista, escolhi tal palavra e não a outra? Então, a gente também tem que pensar nesses vieses. A gente fala muito desse mito da imparcialidade, as fontes que eu vou entrevistar para corroborar um argumento, para corroborar alguma informação. E aí, indo principalmente para jornalismo de nicho, né? Quando você tem ali um viés opinativo, mas você precisa corroborar aquela informação a partir de um especialista e contextualizá-la de uma forma compreensível, né? E aí eu indico muito, inclusive, não só para quem quer fazer jornalismo ou para estudante de jornalismo, mas para todo mundo, eu indico isso muito. É o podcast da Folha, que chama Café da Manhã. Ele é sensacional, eu acho que, para mim, aquilo ali é um grande indício do que é o jornalismo hoje, assim, para mim, sabe? Porque outro ponto também que eu vejo, né? E aí já falando um pouco mais como profissional, é que a gente recebe tantas informações, que a gente às vezes precisa elaborar um pouco sobre elas, sobre aquilo que a gente tá consumindo, porque senão vai ser uma informação vazia que ninguém entendeu nada e é uma metralhadora, né? A gente imagina, a gente abre um Instagram, mesmo que você queira ver foto, vídeo de cachorrinho, mesmo que você não siga um portal de notícias, vai pipocar pelo menos no seu story alguém compartilhando alguma notícia. Então, mesmo que você Nem que queira seja um print de Twitter, né? Acontece exatamente. muito isso. Nós somos bombardeados o tempo todo. Então, eu vejo muito esse papel do jornalismo também educativo, indo para um educativo hoje em dia, que é o que o Café da Manhã faz, né? Então, ele pega esses grandes temas que estão pipocando e traduzem mesmo de uma forma muito próxima, muito objetiva, fazendo perguntas, inclusive, que quando eu ouço falar de algum assunto, eu me faço essas perguntas. Eu falo, mas peraí, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vai ter crise na China? O que está acontecendo lá? E aí eles fazem exatamente essas perguntas para os especialistas. Mas o que está acontecendo na China? O que justifica essa crise mobiliária que pode surgir? Inclusive, esse era o tema do podcast que eu estava ouvindo hoje. Então, fica também essa dica, né, para todo mundo que está ouvindo e até para o pessoal que está prestando vestibular, porque são temas muito possíveis de caírem em redação. Então, Dica quente, hein, galera? Acho bem legal estar no radar de todo mundo, sim. E o café da manhã tem 20 minutos, 30 minutos. Então, eu, por exemplo, ouço lavando louça. Aí é isso, já estou enfiada ali no dia com a pauta principal. Que da hora. Você estava falando também lá da parte humana da Unesp, que ela te ajudou na formação. Exatamente, né? Então, tem a formação técnica, que eu já falei um pouquinho, e a formação humana, que é realmente a provocação que alguns professores maravilhosos faziam para a gente mesmo se questionar sobre o que a gente estava vendo, o que a gente estava lendo e o que a gente ia escrever, né? E não só falando da parte mesmo enquanto jornalista, mas enquanto ser humano, né? Então, a gente questionar mesmo os nossos valores, questionar o status quo,
questionar o sistema, ou pelo menos buscar entendê-lo, né? Mesmo que, enfim, não questione. Mas eu acho que essa formação humana e de fazer com que a gente seja profissionais humanos mesmo, né? O jornalista tem que ser, ele é pautado por isso. Então, acho que essa formação que os nossos professores também deram foi fundamental. E eu ainda pego um pouquinho da parte humana da convivência mesmo com os meus colegas, minhas amigas, que, gente, agora mesmo, final de semana passada, eu estava numa chácara em Mojimirim com uma parte de uma turma minha de Bauru, que são meus amigos da minha vida.